Você já sentiu que sua vida não pertence a você? Que cada manhã é só mais um dia repetindo o que outros decidiram que você deveria fazer? Acordar no mesmo horário, pegar o mesmo caminho, sentar na mesma cadeira, construir sonhos que não são seus. Agora imagina isso multiplicado por gerações. Imagina acordar todo dia sabendo que você vai morrer fazendo a mesma coisa que seu pai fez, que seu avô fez, carregando pedras sob um sol que queima a pele, moldando tijolos com as mãos em carne viva, construindo monumentos para deuses que nunca vão te olhar. Há 3.500 anos, um povo inteiro conheceu essa prisão, e dessa vez, a prisão tinha nome: Egito. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre essa história. A libertação mais poderosa da humanidade não começou com um grito de guerra. Não começou com revolta nas ruas ou sangue derramado em praça pública. Começou com um sussurro no meio do deserto, vindo de um fogo que ardia, mas não consumia nada. Porque a verdadeira liberdade não nasce da fuga. Ela nasce de algo muito mais profundo. Ela nasce quando você entende o que significa ser livre de verdade. E tem algo perturbador nisso tudo. Às vezes é no exílio, no lugar mais vazio e solitário que existe, que a liberdade aprende a nascer. Às vezes é o peso das correntes que ensina o valor de não ter nenhuma. O calor sufocante das fornalhas egípcias que faz você valorizar o vento gelado do deserto. Olha-nos, eu preciso te dizer uma coisa antes de continuar. Este não é um episódio sobre religião. Não é sobre quem acredita ou deixa de acreditar em qualquer coisa. Este é um episódio sobre o momento em que a humanidade descobriu algo revolucionário, algo que mudaria para sempre o curso da civilização. Que ser livre não significa fazer o que você quer, significa saber o que é justo. Hoje você vai descobrir como um povo de escravos se transformou na consciência moral do Ocidente. Como o deserto se tornou o útero da civilização. Como um homem fugitivo, exilado, despedaçado entre dois mundos, se tornou a voz que faria impérios tremerem. Porque antes da fé, houve o peso. Antes da promessa, houve o silêncio das cidades erguidas à força. Antes de Moisés erguer um cajado diante do mar, houve 40 anos de solidão aprendendo a ouvir. Esta é a história de como a liberdade encontrou sua própria lei, de como um povo aprendeu que sair da escravidão é fácil. Difícil é não levar a escravidão dentro de você. E no final desse episódio, você vai entender por que o êxodo mudou para sempre o significado de ser humano. Porque cada luta por justiça, cada grito por liberdade, cada vez que alguém olha para o poder e diz não, tudo isso começou com passos na areia de um deserto que parecia infinito. Mas para entender a travessia, a gente precisa primeiro sentir o peso das correntes, o peso dos tijolos, o peso de uma vida que nunca foi sua. Para entender esse peso, a gente precisa voltar no tempo. Voltar para o Egito depois que os Hyksos foram expulsos. O império estava centralizado de novo. Os faraós não eram apenas reis. Eles eram deuses vivos. E quando você é Deus, não precisa justificar nada para ninguém. Toda civilização que ergue pirâmides de poder precisa de alguém que carregue as pedras. E o Egito tinha encontrado essas pessoas. Grupos de semitas que vinham de Canaã. Gente de fora, gente sem voz. Gente que o império podia usar e descartar sem pensar duas vezes. O Egito era o mundo perfeito. As colheitas eram fartas. As cidades brilhavam. O Nilo corria generoso. Perfeito para quem estava no topo da pirâmide. Mas embaixo, bem embaixo, havia um chão de suor e sangue que ninguém queria ver. Os hebreus acordavam antes do sol nascer. Tiravam tijolos do barro sem palha, porque o faraó tinha decidido que palha era desperdício. As mãos sangravam. As costas quebravam. E quando um caía, outro era empurrado para o lugar dele. Simples assim. Eles não tinham nome próprio para os egípcios. Eram chamados de Habiru, os de fora, os sem lugar, os que não pertencem. E tem algo cruel nisso. Quando você tira o nome de uma pessoa, você tira a humanidade dela.
ela vira só mais uma peça, mais um braço, mais um corpo que carrega peso. E sabe o que é pior? Os filhos. Os meninos hebreus eram jogados no Nilo, afogados, porque o faraó tinha medo. Medo que esse povo crescesse demais, que ficasse forte demais, que um dia se voltasse contra ele. Quantas vezes você já se viu preso num sistema que te molda, mas não te reconhece, que usa você, mas não te vê, que espera tudo de você, mas não te dá nada em troca? Pois é, os hebreus viveram isso por gerações, mas no meio desse pesadelo, algo improvável aconteceu. Uma criança hebreia foi salva das águas do Nilo, e não por qualquer pessoa, pela filha do próprio faraó. Ela deu a ele um nome, Moisés, tirado das águas. E aqui está o paradoxo mais impressionante dessa história toda. O homem que libertaria os hebreus foi criado como egípcio. Ele dormia em palácios enquanto seu povo dormia no chão. Comia nas mesas dos príncipes enquanto seu povo comia migalhas. Aprendeu a ler, a escrever, a falar como a elite, enquanto seu povo nem sabia o próprio nome. Moisés conhecia os dois lados do muro, e isso o despedaçava por dentro. Porque tem algo que rasga você quando você vive entre dois mundos. Quando você sabe de onde veio, mas não sabe para onde pertence. Quando você come pão, enquanto lembra da fome. Quando você dorme em paz, enquanto ouve os gritos. E um dia, Moisés viu um capataz egípcio espancando um hebreu. Algo estourou dentro dele. Raiva, dor, culpa. Ele olhou para os lados. Ninguém estava vendo. E matou o capataz, com as próprias mãos. No dia seguinte, quando tentou separar dois hebreus brigando, um deles cuspiu na cara dele. Você vai me matar como matou o egípcio? Moisés percebeu que não havia esconderijo, nem entre os egípcios, que agora o caçavam como assassino, nem entre os hebreus, que o viam como um impostor. Ele não era egípcio, não era hebreu, não era nada, e fugiu para o deserto, para o vazio, para o único lugar onde um homem sem identidade pode começar de novo. Mas antes de eu te contar o que aconteceu nesse deserto, pausa aqui por um segundo. Nos comentários me conta, o que você já ouviu falar sobre essa história? Sobre Moisés, sobre o Êxodo? Saber que esses ensinamentos estão alcançando você, que estamos construindo conhecimento juntos, isso faz tudo valer a pena. Escreve aí embaixo, porque o que vem agora é o momento em que tudo muda, o momento em que o homem que não tinha lugar nenhum encontra o lugar mais sagrado de todos. Midian era o fim do mundo, literalmente. Areia até onde a vista alcançava, silêncio que doía nos ouvidos. O tipo de silêncio que faz você ouvir seus próprios pensamentos, e às vezes isso é a pior coisa que pode acontecer. Moisés estava sozinho, completamente sozinho, sem palácio, sem povo, sem identidade. Ele tinha virado pastor de ovelhas, um príncipe egípcio, um assassino fugitivo, um hebreu rejeitado. Agora, era só mais um homem cuidando de animais no meio do nada. E no deserto, Moisés encontrou algo que o Egito nunca teve: o vazio necessário para ouvir. Porque tem barulho que a gente só escuta quando tudo ao redor fica quieto. Tem resposta que só chega quando a gente para de fugir das perguntas. E Moisés tinha 40 anos de perguntas acumuladas queimando dentro dele. Foi num dia comum. Moisés estava levando as ovelhas para o outro lado do deserto, perto do Monte Horebe. E então ele viu um arbusto pegando fogo. Mas o fogo não consumia nada. As folhas queimavam, mas não viravam cinza. O fogo ardia, mas não destruía. Moisés parou. Porque quando você vê algo que não faz sentido, você para. E foi aí que ele ouviu uma voz, não vinda do céu, vinda do meio do fogo. Moisés, Moisés. Ele respondeu, estou aqui. E a voz disse, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Olha a beleza disso. O sagrado não estava no fogo, estava na atenção. No momento em que Moisés parou, tirou as sandálias e decidiu ouvir. Porque dá para passar a vida inteira fugindo dos chamados.
Dá para ver o fogo e continuar andando. Dá para ouvir a voz e fingir que é só vento. Mas Moisés parou, e a voz continuou. Eu vi a aflição do meu povo no Egito. Ouvi o clamor deles por causa dos seus feitores. Eu desci para libertá-los. E você vai ser o instrumento dessa libertação. Moisés deve ter sentido o estômago revirar, porque a última coisa que ele queria era voltar para o Egito. A última coisa que ele queria era encarar o faraó. A última coisa que ele queria era ser responsável por alguma coisa. E ele fez o que qualquer um de nós faria. Ele arrumou desculpas. Quem sou eu para ir ao faraó? Quem sou eu para tirar os filhos de Israel do Egito? Pensa nisso. Um homem que foi criado na corte, que conhece todos os corredores do palácio, que fala a língua dos poderosos, e mesmo assim, ele diz: quem sou eu? A resposta da voz foi simples: certamente, eu serei contigo. Não foi. Você é forte o suficiente. Não foi. Você é especial. Não foi. Você merece isso. Foi. Eu vou estar com você. E às vezes, é só isso que a gente precisa ouvir. Mas Moisés continuou: e se eles perguntarem qual é o nome de quem te enviou? O que eu respondo? E aí veio a resposta mais misteriosa de toda a história: eu sou o que sou. Diga que eu sou te enviou. Não um Deus com nome de rei, não uma estátua de ouro. Apenas eu sou. Existência pura. Presença. O oposto de tudo que o Egito adorava. Porque os deuses egípcios tinham nome, forma, função. Esse não. Esse era só: eu sou. Moisés descobre ali que o poder não está em quem fala alto, não está em quem tem exército, não está em quem constrói pirâmides. O poder está em quem ouve o chamado. E mesmo com medo, responde. Moisés voltou para o Egito, não como príncipe, não como fugitivo, mas como algo novo. Como alguém que tinha ouvido a voz e decidido obedecer, mesmo sem entender. E olha, essa história já tinha acontecido antes de outras formas. Prometeu roubou o fogo dos deuses para dar aos homens. Akhenaton tentou trazer um Deus único para o Egito. Mas aqui era diferente. Aqui a chama não iluminava um trono, iluminava a consciência. Não era poder para dominar, era poder para libertar. E foi assim que começou a guerra entre dois tipos de poder. De um lado, a força. Do outro, a justiça. De um lado, faraós que se diziam deuses. Do outro, um homem com um cajado que mal conseguia falar direito. E você vai ver que quando essas duas forças se encontram, o mundo treme. Quando Moisés entrou no salão do faraó, duas visões de mundo se encontraram. De um lado, um homem que se considerava Deus. Do outro, um homem que falava em nome de algo maior que qualquer trono. Moisés disse: deixa meu povo ir. Simples assim, sem rodeios, sem bajulação, sem medo. E o faraó olhou para ele com aquele desprezo que só o poder absoluto consegue ter. Quem é esse Deus para que eu ouça sua voz? Eu não conheço esse Deus. E não vou deixar Israel sair. Entende o que estava em jogo aqui? Não era só sobre escravidão. Era sobre quem mandava no mundo. Se o faraó era realmente Deus, então nada estava acima dele. Mas se existia algo acima dele, então ele era só mais um homem. E isso, para um império, é inaceitável. O faraó não apenas recusou, ele piorou as condições, tirou a palha dos hebreus. Agora eles tinham que buscar a própria palha e ainda fazer a mesma quantidade de tijolos. E quando não conseguiam, eram espancados. Os hebreus se voltaram contra Moisés. Você veio nos salvar. Você piorou tudo. E foi aí que começaram as pragas. Olha, muita gente pensa nessas pragas como castigo divino, trovões e raios do céu. Mas não era bem assim. As pragas eram o retrato do mundo quando o equilíbrio se rompe, quando a injustiça vira sistema, quando o poder se acha invencível. O Nilo virou sangue, a água que dava vida ao Egito virou morte. E não era mágica, era simbólico. O rio que carregava os corpos dos bebês hebreus agora carregava a própria podridão do império. Vieram rãs, piolhos, moscas,
peste no gado, úlceras na pele. Tudo que o Egito controlava começou a fugir do controle, porque quando você constrói um mundo em cima de violência, uma hora essa violência se volta contra você. Choveu granizo, gafanhotos devoraram tudo, e então veio a escuridão. 3 dias de escuridão completa. O tipo de escuridão que você sente no peito, que te faz questionar se o sol vai voltar. E aqui está a coisa. As pragas não eram sobrenaturais. Elas eram o retrato do mundo quando o equilíbrio se rompe. O império que cega a si mesmo, que destrói tudo ao redor e não percebe que está se destruindo também. Mas o faraó não cedia, porque ceder significava admitir que ele não era Deus. E um Deus não admite fraqueza. Até que veio a última praga, a mais terrível de todas, a morte dos primogênitos. Naquela noite, Moisés instruiu os hebreus a marcarem as portas com sangue de cordeiro, um sinal, uma marca de identidade, e o anjo da morte passou pelo Egito. Mas olha a profundidade disso. O anjo da morte não matou. Ele revelou quem já estava morrendo por dentro, revelou o preço da opressão, revelou que quando você tira a vida dos outros, você perde a sua própria. Os primogênitos do Egito morreram naquela noite. Do filho do faraó ao filho do prisioneiro. E o grito que ecoou pelas ruas egípcias era o mesmo grito que os hebreus tinham dado por gerações. Só que agora o faraó conseguia ouvir. Essa noite ficou conhecida como Páscoa. Passagem. O momento em que a morte passou por cima das casas marcadas. O momento em que um povo começou a se reconhecer como povo. O faraó chamou Moisés no meio da noite. Vai, pega teu povo e vai embora. Levem tudo, só saiam daqui. O que acontece quando o império começa a temer o próprio escravo? Quando o poder percebe que não é tão absoluto assim. Quando o Deus descobre que é mortal. Ele se desespera. Os hebreus saíram às pressas. Pegaram o pão que ainda não tinha crescido. Juntaram o que puderam carregar. Famílias inteiras, crianças, idosos, rebanhos. Uma multidão saindo do Egito. Não como fugitivos, como livres, mas a liberdade nunca vem fácil. Porque no dia seguinte, quando o choque passou, quando o medo virou raiva, o faraó olhou para o palácio vazio, para as colheitas sem quem as fizesse, para os tijolos sem quem os moldasse. E ele se arrependeu. Chamou seu exército, 600 carros de guerra, os melhores soldados do Egito, e foi atrás. E então começou a corrida. A corrida entre a liberdade e as correntes, entre o futuro e o passado, entre quem você era e quem você pode ser. Imagina a cena, uma multidão imensa. Milhares de pessoas, crianças chorando, idosos tropeçando na areia, mães carregando bebês nos braços, homens tentando conduzir rebanhos, poeira subindo, gritos de desespero, e atrás deles, cada vez mais perto, o barulho dos cavalos, o som das rodas dos carros de guerra cortando o deserto, o grito dos soldados egípcios, 600 carros, o melhor exército do mundo conhecido. Eles corriam, mas não dá para correr muito quando você está com crianças, com velhos, com animais. Não dá para fugir rápido quando tudo que você tem no mundo está nas suas costas. E então eles viram, na frente deles bloqueando o caminho, o Mar Vermelho. Água até onde a vista alcançava. Não tinha ponte, não tinha barco, não tinha saída. Atrás, os egípcios. Na frente, o mar. Eles estavam encurralados. E aí veio o pânico. O tipo de pânico que faz você esquecer de tudo, que faz você gritar com quem te trouxe até ali. O povo se virou para Moisés, e não foi com gratidão, foi com raiva. Era melhor servir no Egito do que morrer aqui no deserto. Você nos trouxe aqui para isso? Para morrer? Pensa na ironia. Dias atrás eles estavam implorando por liberdade. Agora, diante da primeira dificuldade real, queriam voltar para as correntes. Porque às vezes a prisão conhecida parece melhor que a liberdade desconhecida. Os cavalos estavam chegando. Dava para ver a poeira no horizonte. Dava para sentir a terra tremendo. O som dos cascos, os gritos, a morte vindo em forma de bronze e ferro. E Moisés ficou ali, no meio do desespero, no meio dos gritos, no meio do caos.
e ergueu o cajado. Silêncio absoluto. Não foi um silêncio tranquilo. Foi o silêncio de quem está segurando a respiração, de quem não sabe se vai viver ou morrer, de quem está no limite entre tudo e nada. E então o vento começou a soprar. Forte, mais forte que qualquer vento que eles já tinham sentido. Um vento que parecia vir de algum lugar além do mundo. E o mar começou a se mover. Quando o mar se abre, não é a água que se divide, é o medo. As águas se abriram, não aos poucos, de uma vez, como duas paredes líquidas se afastando, e no meio, chão. Chão molhado, escorregadio, mas chão. Um caminho que não existia há segundos atrás. Moisés foi o primeiro a entrar, e o povo o seguiu. Porque quando você está entre a morte certa e o impossível, você escolhe o impossível. A travessia foi em silêncio. Ninguém falava, só o som dos pés na lama. O som da água parada como se estivesse esperando, como se estivesse observando. Paredes de água de cada lado, tão altas que bloqueavam o sol. Luz filtrada, azulada, irreal. Peixes presos no meio das paredes. Algas flutuando paradas. E do outro lado, ainda na margem, os egípcios hesitaram. Porque uma coisa é perseguir escravos. Outra coisa é entrar num mar que acabou de se abrir. Mas a ordem veio, e eles entraram. 600 carros de guerra, cavalos, soldados. Todos entrando no caminho que não deveria existir. Mas tem uma diferença entre quem atravessa porque está buscando liberdade e quem atravessa porque está buscando vingança. Os hebreus atravessavam em silêncio, com medo, mas com propósito. Os egípcios entraram em fúria, em certeza, em arrogância. E quando o último hebreu pisou na outra margem, quando Moisés ergueu o cajado de novo, as águas voltaram. De uma vez, violentas, furiosas, como se tivessem sido seguradas por tempo demais. Os cavalos relincharam, os homens gritaram, os carros viraram, e em segundos, o exército mais poderoso do mundo estava debaixo d'água, afogado, destruído, aniquilado. O mar não escolheu lados, apenas mostrou quem estava perseguindo e quem estava sendo livre. Do outro lado, os hebreus olharam para trás. Viram os corpos boiando, viram os destroços, viram o fim daquilo que os perseguia. E ficaram em silêncio. Não foi um silêncio de comemoração. Foi um silêncio de choque, de alívio, de terror, de entendimento. E então, o vazio. Na frente deles, o deserto. Areia até onde a vista alcançava. Nenhuma cidade, nenhum rio, nenhuma sombra. Só o sol, o calor, o infinito. Eles estavam livres, finalmente livres. Mas liberdade não vem com manual de instruções. Ninguém te ensina o que fazer quando as correntes caem. Ninguém te diz para onde ir quando você pode ir para qualquer lugar. E foi aí que começou o verdadeiro desafio. Porque fugir do Egito foi difícil. Mas construir algo novo? Isso ia ser muito mais difícil ainda. O deserto não perdoa. Ele não tem árvore para sombra, não tem rio para beber, não tem cor, só areia, só sol, só silêncio. E silêncio, quando você está com fome, vira grito dentro da cabeça. Os hebreus caminhavam, dias, semanas, e a euforia da libertação foi sumindo, porque liberdade sem comida é só outro tipo de morte. Liberdade sem água é só agonia mais lenta. E começaram as reclamações. As mesmas pessoas que dias atrás gritavam de alegria na margem do mar agora resmungavam. Tinha comida no Egito, tinha carne, tinha pão. Lá a gente pelo menos comia. Quando você tira tudo de uma pessoa, o que sobra? Sobra a escolha de quem ela quer ser. E naquele deserto, os hebreus estavam aprendendo essa lição da forma mais dura possível. Eles podiam escolher confiar ou reclamar. Podiam escolher lembrar das correntes ou olhar para frente. Podiam escolher ser livres de verdade ou ser escravos da própria nostalgia. E então veio o maná. Toda manhã, quando o sol nascia, havia uma camada fina no chão. Parecia orvalho, mas era comida. Pão do céu, eles chamaram. Maná. O que é isso?
A regra era simples. Pegue o suficiente para hoje, não acumule, não estoque. Confie que amanhã vai ter de novo. E tem gente que tentou juntar, encheu sacos, escondeu. E no dia seguinte estava podre, cheio de vermes, fedendo. A liberdade não é ter tudo. É confiar no suficiente. Mas mesmo assim eles reclamavam. Maná todo dia, a gente quer carne, a gente quer alho, a gente quer cebola. Lembra das panelas de carne do Egito? E aqui está a coisa mais triste. Eles lembravam das panelas, mas esqueciam dos chicotes. Lembravam da comida, mas esqueciam dos filhos afogados. Lembravam do conforto, mas esqueciam da prisão. Às vezes a prisão é confortável, e isso é o que a torna mais perigosa, porque dá para se acostumar com a corrente. Dá para aprender a dormir com o peso. Dá para chamar de lar o lugar que te mata aos poucos. Mas Moisés sabia que eles precisavam de algo mais. Comida enchia o estômago, mas não preenchia o vazio. Eles precisavam de sentido, de direção, de algo que dissesse quem eles eram agora que não eram mais escravos. E foi aí que eles chegaram ao pé do Monte Sinai. Olha, se você está assistindo até aqui, é porque algo nessa história está ressoando em você. E eu quero te fazer um convite. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Por quê? Porque essa jornada dos hebreus ainda não terminou e tem revelações ainda mais profundas pela frente. Toda semana a gente mergulha nas histórias que moldaram a humanidade. E você? Você quer fazer parte dessa travessia? Então clica ali e vem com a gente. Prometo que vale cada segundo. O Sinai não era uma montanha qualquer. Era imponente, escura. E quando eles acamparam ali, começaram os sinais. Relâmpagos cortando o céu. Trovões que faziam a terra tremer. Vento que arrancava as tendas. Fumaça subindo do topo como se a montanha estivesse pegando fogo. E Moisés foi chamado. Sobe, vem aqui. Sozinho. Ele subiu. E o povo ficou lá embaixo, esperando. 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 40 dias e 40 noites. E quanto mais tempo passava, mais inquietos eles ficavam. Cadê Moisés? Será que ele morreu? Será que foi abandonado? Será que esse Deus é real mesmo? E no topo da montanha, Moisés estava recebendo algo que mudaria o mundo para sempre. 10 mandamentos, 10 princípios, 10 linhas que separariam o caos da ordem, a violência da justiça, o animal do humano. Quando ele desceu, carregava 2 tábuas de pedra, e nelas, escritas, as leis. Não as leis de um faraó, não as leis de um rei, as leis do que é certo, do que é justo, do que torna a liberdade possível. Não matarás, não roubarás, não mentirás, honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás. E olha a profundidade disso. A lei não foi castigo, foi a forma de transformar o caos em convivência, porque você pode tirar um povo da escravidão. Mas se não ensinar como viver livre, eles vão criar uma nova escravidão. Tem gente que olha para os mandamentos e vê prisão, regras, limitação. Mas não é isso. Os mandamentos eram o oposto, eram a estrutura que tornava a liberdade sustentável. Porque liberdade sem justiça é só a lei do mais forte. É o Egito de novo, só que sem faraó. A escravidão acabou quando o homem saiu do Egito, mas a liberdade só começou quando ele entendeu o que fazer com ela. Obedecer não é se submeter, é se alinhar ao justo. E ali, no pé daquela montanha, no meio do deserto, com fome, com sede, com medo, aquele povo de ex-escravos se tornou algo novo. Não eram mais propriedade do Egito. Agora eram responsáveis por si mesmos. E responsabilidade é o preço da liberdade. Mas a jornada ainda não tinha terminado. Ainda havia deserto pela frente, ainda havia dúvidas, ainda havia quedas, porque transformar escravos em povo livre não acontece em um dia, não acontece em um mês, acontece em gerações. Lembra do começo? O som dos martelos, o barulho das correntes, a respiração ofegante dos homens moldando tijolos que nunca seriam deles. Agora, esse som é só eco, memória, fantasma de um passado que ficou do outro lado do mar. O Egito ficou para trás,
Mas o deserto ainda estava dentro deles, porque sair fisicamente de um lugar é fácil. Difícil é tirar o lugar de dentro de você. Difícil é parar de pensar como escravo. Difícil é acreditar que você merece a liberdade que conquistou. Os hebreus caminharam por 40 anos naquele deserto. 40 anos, uma geração inteira, tempo suficiente para que todos os que conheceram o Egito morressem. Tempo suficiente para que nascesse uma geração que só conhecia a liberdade. Eles lutaram com Deus, questionaram, duvidaram, construíram um bezerro de ouro quando acharam que Moisés não voltaria. Caíram, levantaram, caíram de novo. E essa é a parte mais honesta da história. Liberdade não é uma conquista única, é uma luta diária, contra a própria sombra, contra a tentação de voltar, contra o medo do novo. Mas e a história real? Isso realmente aconteceu? Olha, arqueólogos encontraram vestígios de acampamentos nômades na península do Sinai, datando daquela época. Marcas de fogueiras, restos de cerâmica, sinais de grupos migratórios que passaram décadas naquela região. E tem algo revolucionário no código de leis que Moisés trouxe. Compare com o código de Hammurabi, que existia antes. Hammurabi era sobre proteger a propriedade do rei, sobre manter a ordem do império. As leis egípcias também. Tudo girava em torno do poder. Mas a lei mosaica, pela primeira vez na história, a lei não servia ao rei, servia ao humano, protegia o fraco, defendia o estrangeiro. Limitava o poder dos poderosos. Não matarás. Não importa quem você seja. Rei ou escravo, a vida tem o mesmo valor. Não roubarás. Não importa se você é forte. A propriedade do outro é sagrada. Descansa no 7º dia. Até o escravo tem direito ao descanso. Isso mudou o mundo. De verdade. O cristianismo nasceu dessa base. O islamismo também. Os direitos humanos que a gente defende hoje têm raiz nessa ideia revolucionária de que existe algo acima do poder, que existe justiça além da força. A liberdade não é o fim de uma jornada, é o início de uma responsabilidade, e os hebreus aprenderam isso da forma mais difícil, no deserto, com fome, com sede, com medo, mas aprenderam. O deserto ensinou a fé, ensinou a confiar, ensinou a esperar, ensinou que você não precisa ter tudo para ser livre, só precisa ter o suficiente e acreditar que vai continuar tendo. Mas a fé precisava de terra, precisava de lugar para criar raízes, precisava de chão firme para se tornar civilização. E aquele vento do deserto, aquele vento que soprava há 40 anos, começou a carregar um cheiro diferente, cheiro de mar, cheiro de verde, cheiro de terra fértil. A travessia ainda não havia terminado, mas estava perto, muito perto. Antes de você ir, deixa eu te dizer uma coisa. Se esse episódio te fez pensar diferente, se algo aqui tocou você, deixa seu like. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você quer entender como essa história continua, porque acredite, o que vem depois é ainda mais impressionante. Já deixa outro vídeo separado para assistir agora. Tem uma playlist inteira sobre os hebreus e cada episódio é uma revelação nova. A história da humanidade não cabe em um vídeo só, e a gente está aqui toda semana desenterrando essas verdades que ninguém te conta. Fica com a gente, até o próximo, porque no próximo episódio, a chegada à Terra Prometida. E o que eles encontram lá? Vai mudar tudo de novo.